Bom, e você falou a questão de popularizar, né? A gente estava conversando também aqui nos bastidores que você participou, né, do The Ultimate Fighter no Brasil, conhecido também como TUF Brasil, né? O The Ultimate Fighter, que era um reality show, né? Como se fosse um Big Brother, uma fazenda da vida, né? Só que em vez de ser com famosos, ou o pessoal que tá querendo ser famoso, era feito com lutadores, o pessoal que tava querendo ser lutador. Como é que foi a experiência de estar ao lado, né, você que participou da primeira edição, de estar ao lado ali do Vanderlei Silva de um lado e do Vitor Belfort do outro lado? Como é que foi os bastidores dessa disputa? Teve muita confusão lá dentro, né? Porque eu penso que teve também nas edições seguintes que teve até algumas confusões, né, com um técnico com o outro. Como é que foi pra gente? E como eu falo, como é que foi ter disputado, né, ter participado desse The Ultimate Fighter? E também com a questão do popularizar que eu falei, que a gente falou nos bastidores que esse reality show serviu para popularizar o UFC no Brasil. Como é que foi participar da primeira edição? Foi fantástico, foi uma experiência incrível e um sonho realizado, né? Foram muitos anos dedicados a isso e em 2012 eu consegui passar pela... 2011, na verdade, foi o chamado. No final do ano de 2011, eu na época eu estava invicto, tinha 5 lutas, 5 vitórias, não era nenhum grande assim atleta notório, eu fazia lutas preliminares em eventos locais, então não era um cara notório, só que tinha aberto a inscrição para o The Ultimate Fighter. E eles sempre buscam novos talentos e tudo mais. E a ideia deles era fazer um programa de reality onde tivesse pessoas notórias, lutadores notórios do Brasil, e lutadores anônimos, mas que fossem também bons e que tivessem um cartel bom. Então eu entrei nessa gama daí. E a ideia do The Ultimate Fighter é exatamente para popularizar o esporte. Vale lembrar que o UFC foi feito sob uma propaganda negativa. Então, na década de 90, era aquilo assim, você quer ver sangue, você quer ver um osso quebrado, você quer ver um dente voando, vem assistir o UFC. Então, isso gerou, no início, uma grande popularidade, porque os curiosos sempre querem ver, mas isso depois gerou também uma negatividade muito grande dentro do esporte, de achar que eram pessoas grotescas, homens violentos, homens de mau caráter. Não é nada disso, né? Isso. Então veio toda essa visão, então isso meio que denegriu as artes marciais, isso tornou a coisa meio mal vista. E a ideia do UFC era exatamente mostrar que não, são pessoas comuns, normais, que não necessariamente são violentas na rua, né? Inclusive o Anderson Silva, né, que foi um dos grandes lutadores do Brasil, ele que era o lutador e só que não gostava de violência. Ele até falava no final das lutas, até eu lembro da época que no final das lutas que ele ganhava, ele falava, pessoal, por favor, vão pra casa em paz, né? Você vê como é que era a disciplina do pessoal, né? Isso, foi muito mal visto, não sei se você lembra, na época, né, nesse período era muito mal visto aqui no Brasil, tinha aquela coisa dos carecas, né? Os carecas do ABC, eu lembro que eles brigavam contra os punk pegava eles no trem, no metrô, aí tinha aquelas pancadarias, então nas baladas também vinha esses caras, o jiu-jiteiro, o cara orelha estourada, brigava na balada, então tinha essa visão muito errada do esporte. Então a ideia do UFC foi para popularizar. O The Ultimate Fighter começou nos Estados Unidos e lá ajudou muito a divulgar, só que lá nos Estados Unidos eles têm uma outra mentalidade, eles gostam do show, eles gostam do reality show, então dentro do reality deles tinha muita pancadaria entre os participantes. Quebrava a porta, derrubava as coisas, assim, um fazia bullying com o outro. Tem um The Ultimate Fighter, um dos primeiros, o cara faz um cocô dentro da luva do cara, aí o cara bota a mão dentro da luva, tá cheio de merda, aí o cara vai brigar com o outro. Então esse tipo de imagem aqui no Brasil não funcionaria. E quando rolou o primeiro TUF Brasil, eu lembro que a gente estava participando da primeira, da seletiva, né? E nesse processo seletivo, as pessoas tinham sido selecionadas, eu lembro até quando a gente se juntou numa mesa, num hotel, que eram as pessoas que já tinham meio que sido selecionadas, pré-selecionadas, tinham vários lutadores ali, que hoje são lutadores notórios, e a gente sentou e eu lembro muito bem do papo que teve entre a galera. Falou, gente, aqui tem pai de família, os pais vão assistir, é um evento que vai sair na rede nacional, TV aberta, na Globo, então assim, ninguém vai inventar de sair quebrando porta, de sair quebrando as coisas, porque aqui todo mundo é correria, muita gente sai da favela, de periferia, supera uma vida de dificuldades para poder se tornar um lutador, se tornar um cara, então assim, a gente tem uma responsabilidade, então a gente não é americano, a gente não vai sair queimando as coisas, destruindo as coisas, porque você não quebra suas coisas na casa, que a gente sabe a dificuldade que é conquistar as coisas. Então a gente não vai colocar esse tipo de imagem certa, e todo mundo meio que combinou isso daí, de não fazer uma coisa que pode dar ibope, mas isso queima o esporte depois. Então quando a gente entrou dentro da casa,
e fomos selecionados, todo mundo já entrou meio que com essa mentalidade, não vamos fazer igual os caras lá nos Estados Unidos. Para trocar uma porta, o cara dá um murro, arrebenta, chuta uma porta, lá o cara paga poucos dólares, o cara ganha bem, ele troca uma porta. Agora aqui a gente vai dar esse exemplo para a população brasileira, para o pessoal, a gente quer difundir ainda mais o esporte. A imagem, né? Vai piorar mais a imagem. Então, vamos mostrar o que a gente é na realidade. Nós somos homens pacíficos, nós trabalhamos a arte marcial, muitos vêm de artes marciais orientais, são faixas pretas, então vamos dar o exemplo. Então isso que foi bastante legal, pode não ter dado tanto ibope no sentido de ter as confusões que a galera adora ver, mas foi muito bacana porque mostrou a verdadeira cara do MMA aqui no Brasil, porque foi o primeiro do Ultimate Fighter, então foi um pioneirismo, muita gente não conhecia, muitas pessoas mais velhas, depois quando terminou o reality, vieram me cumprimentar, pô, que legal, gostei do comportamento de todos na casa, cara, eu não sabia que os atletas de luta eram assim, educados, poxa, então isso foi muito bacana, porque deu pra gente ajudar a popularizar o esporte, coisa que o Anderson, que o Vanderlei, esses caras que tinham vindo na nossa frente e já estavam construindo uma nova imagem do esporte, a gente não podia queimar o que eles estavam já construindo, pô. Então se eu fico gerando confusão, se eu fico mostrando uma péssima imagem, né, dentro de um reality show, mostrando que eu sou brigão e tudo mais, pô, eu vou queimar todo o trabalho que o Minotauro fez, o Anderson Silva fez, o Vanderlei fez. Então a gente teve que realmente mostrar uma nova cara, o que foi bastante legal pra gente, pra difundir o esporte, muito embora outros reality tiveram as brincadeiras, as confusões, mas a mentalidade do pioneirismo foi de colocar coisa... Eu me lembro que teve uma edição seguinte, não sei se foi a segunda, terceira, que o pessoal pegou o colchão do outro grupo e jogou no mar, né? Jogou na lagoa. Puta, eu lembro desse episódio, dessa temporada, não foi a primeira também, aí teve uma outra também que o Anderson, não, que o Vanderlei brigou com outro técnico também, enfim, mas a primeira edição, né, que você fez, também teve essa questão do pionismo e também tirou essa questão também, né, de achar que luta também, como você falou, é só violência, né? Porque a gente também tem que entender que no judô, antes do judô começar, você tem que cumprimentar o adversário e depois que terminar você tem que cumprimentar ele de volta, ou seja, um sinal de respeito, né? Exatamente. Então a responsabilidade era muito grande, muito embora cada um estava lutando pelo seu sonho pessoal, mas existia uma responsabilidade ali até social, né? Porque hoje... Pela vida do próximo também, né? E hoje o que acontece? A gente teve que... Claro, eu participei disso daí, mas a ideia de construir o esporte, construir uma imagem do esporte é porque depois de ser atleta, de causar aquelas confusões, de brincar, ou às vezes xingar o outro, não sei o quê. Depois disso, você vai ter que dar aula para uma criança de 5 anos na sua academia. Exatamente. Então, o cara não pode esquecer disso, que ele está construindo um legado para o futuro. Então, se ele quer um mercado da arte marcial rico e próspero, ele tem que mostrar, dar o exemplo para ele poder ter crianças na academia dele e tudo mais. Então, às vezes na hora, a gente pensando como atleta, querendo bater no outro, querendo ganhar uma luta, a gente tem essa visão de estourar e não sei o quê. Mas a gente não pode esquecer que no futuro seremos professores, seremos mestres, então não pode esquecer porque o brasileiro ele é um pouco moralista, é mais até do que o americano, então a população talvez não fosse aceitar muito se a gente começasse com muita pancadaria, muita violência. E também tem a questão da saúde, né? Por exemplo, tem alguns lutadores, por exemplo, o Vanderlei Silva, que está sofrendo também questão, né, na cabeça, né, por ter levado muito soco durante a vida, tem questão da saúde também futuramente, né? Porque tem aquela coisa, né? A vida começa depois dos 40, né? Que acredito que é a idade da aposentadoria dos lutadores. De realizar as coisas que sonhou que e que plantou. E que plantou ao longo da vida, vai começar a colher lá para os 40 e pouco, que é isso que a gente está falando, né? O cara foi atleta, mas depois ele vai ser um mestre e ele vai ter que pregar paz, ele vai ter que pregar honestidade, integridade, ele vai ter que pregar vários valores que as pessoas depois vão estar assistindo o vídeo dele antigo. Então, se eu fico vendo a imagem do meu mestre, gerador de confusão, brigão, né, covarde, joga cadeirada no outro, faz muita loucura, e aí vê ele dentro da academia pregando uma coisa, às vezes hoje com a internet, hoje você tem todos os vídeos de todo mundo lá atrás, né?